Olá, meu nome é Pablo Silva, sou supervisor de contratos, moro em Brasília, no Distrito Federal. Tenho uma dúvida referente ao imposto de renda. No ano passado, a minha esposa declarou o imposto de renda em razão de ter um apartamento financiado, cujo valor é condição obrigatória de apresentação da declaração de bens e direitos. Nesse caso, eu também fiz a minha declaração e a coloquei como minha dependente, em razão dela não ter auferido renda no período da declaração do imposto de renda. Com isso, houve conflito na base de dados da Receita e a minha declaração caiu na malha fina. Dessa forma, eu não pude receber o valor da minha restituição. Como eu faço para solucionar essa situação de modo a manter o valor que eu tenho a receber e gostaria de saber de orientações se isso vai impactar de alguma forma na declaração que eu tenho que fazer nesse ano. Obrigado. O Pablo mandou este vídeo para a gente. Está assistindo o artigo 5º agora para ter a resposta. Daqui a pouco, Pablo. E a dúvida dele é a mesma de muita gente, de muito contribuinte. O programa de hoje fala do imposto de renda como uma maneira de ajudar você a fazer sua declaração certinha, sem erros, ou até mesmo a descobrir que não precisa fazer a declaração. Vamos descomplicar o imposto de renda para você. E onde o tema de hoje se encaixa no artigo 5º da Constituição? Vamos ver. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. O artigo 5º de hoje recebe o supervisor nacional do Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, e a advogada tributarista Analice Cabral, que também é professora de Direito Tributarista. Obrigada por virem ao programa. Doutora Analice, vamos começar respondendo a dúvida do Pablo. O que a senhora pode dizer para ajudá-lo? Infelizmente, ele não vai receber a restituição, que ele teria direito, uma vez que a declaração de imposto de renda dela é soberana sobre a dele. Então, ele terá que retirá-la, fazer uma retificadora e, este ano, chegarem a um consenso se ela vai fazer sozinha ou se ele vai colocá-la na condição de dependente, se a condição anterior se mantém. Agora, o fato de cair na malha fina atrapalha as declarações dos anos posteriores? Ou não? Não, é crendice popular. Doutor Joaquim, vamos explicar então agora qual é o passo a passo para fazer a declaração. Tem que baixar o programa do site da Receita Federal? É a única forma? Bom, a única forma é baixar o programa do Imposto de Renda 2017, Imposto de Renda Pessoa Física 2017, que este ano é o programa único. Ele elabora a declaração e transmite diretamente do programa. Já facilita, então, para o contribuinte, né? Verdade. Essa unificação do programa gerador e do programa de transmissão traz, vamos dizer assim, uma melhora, uma facilidade a mais para o contribuinte declarar. Agora, só uma dica para quem, por exemplo, eu sei que hoje em dia a maioria das pessoas tem acesso a um smartphone ou à internet em casa, por exemplo, mas quem não tem? Como fazer para declarar o imposto de renda? Bom, na verdade, ele precisa hoje, não necessariamente para elaborar a declaração. Baixando o programa, ele elabora a declaração. Mas para transmitir a declaração, ele precisa estar ligado à internet, né? Ou num smartphone, ele tem que ter uma ligação com a internet. Agora, doutora Analice, outra dúvida frequente do contribuinte é em relação à declaração simplificada ou à declaração completa. Como saber qual é melhor? Bom, a declaração simplificada, ela não tem grandes possibilidades, né? Então, assim, ela vai pegar o valor, considerar um desconto de 20%, até o máximo de 16.754, e a declaração completa não. A declaração completa, ela vai considerar todas as suas despesas efetivamente passíveis de desconto. Mas o interessante desse programa é que agora, do lado esquerdo dele, abaixo, ele vem mostrando. Então, você vai preenchendo a declaração de imposto de renda e vai aparecendo para você o que é melhor para o teu caso concreto, né? Então, se de repente aparece lá no simplificado, e já aconteceu comigo, por exemplo, no simplificado, que você tem um valor a restituir, né, a receber da Receita, e na completa que você tem um valor a pagar, você tem a opção
né, de ficar com a simplificada. Então o próprio site já ajuda também. O sistema já mostra. Bom, vamos mostrar uma reportagem que dá detalhes importantes a quem ainda tem dúvidas quanto à declaração. Vamos ver. E o CAN não perde tempo quando o assunto é imposto de renda. Todo término de ano, em função de uma questão cultural, meu marido já fala, vamos pegar já as documentações e enviar para o contador, para a gente já se antecipar. Não é para menos. O programa gerador da declaração está disponível para download. Com isso, o contribuinte pode preencher as informações. O prazo de entrega termina em 28 de abril. A pessoa que tiver dependentes acima de 12 anos deve informar o CPF, cadastro de pessoa física, no momento da declaração. Antes, a regra era apenas para maiores de 14 anos. Declaram imposto de renda todos aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. É preciso comprovar os rendimentos, tudo aquilo que a pessoa ganhou ao longo do ano. Patrimônio, imóveis, carros e aplicações financeiras e as deduções, dependentes, gastos com saúde e educação. Os comprovantes devem ficar guardados caso haja divergências. A Receita Federal pode pedir para verificar os documentos. A Receita tem 5 anos para fazer essa verificação e alguma eventual dúvida ela pode solicitar ao contribuinte. Então é importante que ele mantenha sob a sua guarda a documentação que representa os dados da declaração. Quem não declara imposto de renda paga multa a partir de R$ 165,74 e até 20% do imposto devido. E ainda tem outras complicações. Seu nome pode ir para a dívida ativa, você passará a ter restrições de operações com o governo. Então, quem, por exemplo, é cliente do Banco do Brasil, terá seus créditos todos cancelados, você pode ter seus bens penhorados, leilão. Então, há uma série de métodos que são utilizados pela União, inclusive protesto da dívida, para fazer a cobrança dessa obrigação. Doutor Joaquim, para a gente evitar problemas como citado aqui na reportagem, então, quem, além desses que foram citados, tem que declarar imposto de renda? Bom, tem também aqueles que receberam rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$40 mil. Nós temos ainda aqueles que tiveram aplicações em bolsas, independente dos valores, eles também estão obrigados a declarar. Aqueles que venderam um imóvel no ano com apuração de ganho de capital, ou mesmo que esteja naquela isenção pela compra de um outro imóvel, também estão obrigados a declarar. Nós temos ainda os casos da atividade rural. Quem teve receita acima de R$ 142.798,50 também está obrigado a declarar. Além desse, tem mais aqueles que voltaram do exterior, né, que eram residentes no exterior, passaram a ser contribuintes aqui em 2016, eles também estão obrigados a entregar a declaração. Agora, doutora Analice, a gente sabe que o prazo normalmente é longo para poder fazer a declaração, mas está chegando agora a época de entregar, que o prazo termina no final deste mês, e a pessoa não está com tudo certinho ali, ela não tem certeza. Melhor ela entregar ou ela espera? Como é que faz? Se ela esperar e passar o prazo, ela vai estar apenada com a multa, né? E a multa, ela pode ser bastante pesada, né? Cruel. Então, a recomendação que a gente pode fazer é que a pessoa apresente a declaração e depois retifique. Ora, lembrando que uma vez que eu escolho o simplificado ou a completa, eu não posso alterar mais. Então, o que for que aconteça, que eu atualize depois, esse sistema que eu escolhi não pode ser modificado. E se a Receita identifica que a pessoa declarou alguma coisa de forma errada ali, consciente ou não, essa pessoa pode ser punida? Pode responder com um crime contra a ordem tributária e pode ser preso, inclusive. Bom, quando o assunto é imposto de renda, muita gente tem dúvidas. Por isso, a gente pediu a ajuda dos contribuintes para montar o programa de hoje. E eles nos mandaram vídeos com seus questionamentos. Vamos ao primeiro deles, pode rodar. Oi, meu nome é Paula, sou de Rio Grande do Sul. E eu gostaria de saber se autônomo tem que declarar renda ou se é isento. Doutor Joaquim, o que dizer para Paula? Autônomo tem que declarar?
Perfeito, o autônomo tem que declarar, fazer a sua declaração de imposto de renda e mais. O autônomo, ele mensalmente, se receber acima de R$ 1.900, R$ 905, ele terá que fazer também o carnê-leão. É aquilo que equivale ao imposto de renda retido na fonte, para quem é assalariado, ele tem que usar, que é a mesma tabela, ele usa essa tabela e faz o recolhimento mensal obrigatório para quem tem renda mensal acima deste valor. Quer dizer que o autônomo tem que ficar ainda mais atento do que os outros, mais né? atento do que os outros, porque ele fica sujeito depois a esse recebimento, esses valores recebidos de pessoa física, inclusive os casos dos profissionais da área médica, advogados, e a partir de agora também corretores de imóveis, eles têm que inclusive identificar quem efetuou o pagamento a eles. Então, a quem eles prestaram o serviço, eles têm que informar, inclusive, o número do CPF. Bom, e a próxima pergunta veio do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui na tela, pode rodar. Olá, meu nome é Guilherme Cardoso, eu moro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Minha dúvida é o que aconteceria comigo se eu caísse na malha fina? Doutora Analice, a gente já explicou um pouquinho em relação à dúvida do Pablo. E para o Guilherme, o que a gente fala? A pessoa é avisada? Como é que ela descobre? Bom, existem duas possibilidades. Ou a Receita manda uma correspondência pedindo a documentação e informando que o cidadão caiu na malha, ou então ele entra no próprio site da Receita, num programa que tem, chamado ECAC, que é o Sistema Eletrônico de Atendimento, faz o próprio cadastro e pede o relatório da situação fiscal dele. Lá vai dizer se ele caiu ou se ele não caiu na malha fina. E a partir daí, o que ele tem que fazer? E a partir daí, ele vai ter que levar a documentação que estiver sendo questionada, né, o motivo dele ter caído na malha fina, e fazer uma retificadora. E aí é rápido? É rápido. Bom, e o artigo 5º dá um tempinho, rapidamente, e nós voltamos já no segundo bloco para falar mais sobre o imposto de renda. Imposto de renda. Este é o assunto de hoje do artigo 5º. Lembrando que o prazo para o envio da declaração à Receita Federal termina no fim deste mês. Fique atento e não deixe para a última hora. Vamos ouvir agora a dúvida do Herbert, de Salvador. Pode ser também o que você precisa saber para fazer a sua declaração. Vamos ver, pode rodar. Eu sou Herbert Souza, falo de Salvador, Bahia, e eu quero saber o que acontece se eu atrasar a minha declaração do imposto de renda. Doutor Joaquim, o que dizer para o Herbert? Não pode atrasar, né? Primeiro passo. Primeiro passo não pode atrasar porque ele fica sujeito à multa. É uma multa mínima de R$ 165,74, mas a multa mesmo é 1% ao mês sobre o imposto devido, até o máximo de 20%. É importante a gente alertar, porque às vezes a pessoa pagou um imposto na fonte e fica muito tranquilo, eu já paguei tudo, eu vou ter direito até a restituição. E aí relaxa, não entrega no prazo. Esta multa é sobre o imposto devido, aquele calculado sobre o rendimento antes de deduzir o que ele pagou na fonte. Então, essa multa pode ficar alta. Quer dizer, então, se a pessoa ela tem a receber, mas ela perdeu o prazo, não declarou, ela pode pagar além da multa mais um valor também. Perfeito. A Ana Paula, que mora em Fortaleza, também mandou uma pergunta pra gente. Pode rodar. Oi, meu nome é Ana Paula, eu sou de Fortaleza, Ceará. Moro com os meus pais e a única renda da família aqui é a minha. Eu queria saber se eu consigo colocar eles como dependente no meu imposto de renda. Doutora Analice. Se a única renda da família é a dela, sim, ela pode colocar. Agora, tem que verificar a renda, se existe alguma renda para os pais. Acima de 22 mil, se eles receberam acima disso, eles não podem ser dependentes. Mas se estiver abaixo disso... Como no caso ela falou que a única renda da família é a dela, como a única renda, ela pode colocar os pais. Quem mais pode ser? Quem mais pode ser dependente? Ampliando aí um pouquinho a pergunta da Ana Paula. O filho, até os 21 anos, ou o enteado. Uma criança sob guarda, inclusive um menor pobre sob guarda, que eu achei muito interessante, a questão do menor pobre. Ele não tem qualquer vinculação, mas se ele tiver
sob guarda daquela pessoa, ele vai ser considerado dependente. Os pais, avós e bisavós também, no limite dos 22 mil reais. Agora, só voltando, a senhora falou uma coisa interessante desse menor. Aí tem que ser uma guarda formalizada, legal, né? Sim, uma guarda requerida, né, no judiciário e deferida para ele. Doutor Joaquim, agora mudando um pouquinho o foco aqui, uma pessoa que mora no exterior, ela também tem que declarar se ela tiver algum rendimento aqui no Brasil, um aluguel, por exemplo, ou se ela está fora do Brasil não precisa? Saiu do Brasil, fez uma declaração de saída definitiva do país, deixou de ser contribuinte no Brasil. Esse valor tem que ser recolhido pelo representante dela, que passa a ser tributação exclusiva na fonte do rendimento que ela tiver aqui no país. Se for de aluguel, ela mesma recolhe, e se for de uma pessoa jurídica, por exemplo, um aposentado da Previdência, vai para o exterior de forma definitiva, ele tem que comunicar à Previdência, ou qualquer outra fonte pagadora, comunicar a fonte pagadora que está no exterior, porque a retenção é exclusiva de fonte e ela não faz declaração no Brasil. Só quando retornar ao país, também de forma definitiva, não a passeia, né, ela passa a ser contribuinte no Brasil e pagar nas regras dos demais contribuintes residentes. E para onde vai o dinheiro que o contribuinte pagou? O que acontece com o que é arrecadado pela Receita Federal? Nós vemos essa pergunta nas ruas. Vamos ver as respostas. Pode rodar. Para onde está indo esse dinheiro? É uma pergunta bem complicada. Não tem tantos esclarecimentos para onde vai, para onde são destinados, né, essas rendas. Acho que eles deveriam esclarecer mais a população. Não é na saúde, não é na educação, não é nada disso. Eu não faço a mínima ideia. Em teoria é para melhorias do Estado, né? Não é o que a gente vê. Não tem retorno para a população isso, né? Esses impostos. Doutora Annalise, pelo que a gente viu aí, não é fácil achar quem sabe o que é feito com o valor desses impostos. Então vamos tentar explicar. Tem alguma destinação específica? Não, o imposto, de um modo geral, não tem destinação específica, não é só o imposto de renda. Então, ele vai desde o pagamento do salário dos servidores, né, até as reformas, as obras, o repasse para os estados e municípios, ele efetivamente não tem. E, infelizmente, não tem como informar para a população, né, o que deveria. Lógico, está escrito na Constituição, saúde, educação, segurança também. Mas não só. Doutor Joaquim, qual é a previsão da Receita para esse ano? Tem aumentado a expectativa de mais pessoas que vão fazer a declaração? Na verdade, sempre é um aumento, porque novas pessoas têm ascensão ao trabalho, outras também têm aumentos de salário, sempre cresce um pouco. Mas esse ano a Receita espera receber aproximadamente 28 milhões de declarações, é um crescimento pequeno, até o dia 28 de abril, né? Porque sempre tem os retardatários e cresce um pouquinho mais. Mas até o prazo, a Receita espera receber 28 milhões de declarações. E vamos falar então de quem não declara. Tem caído esse número? As pessoas estão mais conscientes de que tem que fazer a declaração, que não tem jeito? Não, esse número assim, é importante porque ele é estável. Tem um número de pessoas que, infelizmente, perde o prazo, insiste em perder o prazo. Esse número não é pequeno. Por exemplo, no ano passado, 600 mil contribuintes entregaram entre maio e dezembro, 600 mil contribuintes entregaram e pagaram a multa, que acaba dando um montante significativo. Doutora Annalise, o brasileiro ele ainda acha muito complicado declarar o imposto de renda, apesar de todas as modificações que vêm sendo feitas ao longo dos anos? A gente tende a deixar as coisas para a última hora, né? E o fato de deixar para a última hora sobrecarrega o sistema e deixa a gente com aquela sensação de dificuldade, efetivamente. Mas, até onde eu posso responder essa pergunta, a grande maioria entende que o próprio sistema consegue explicar a situação. E qual é a dica aí? A pessoa ela tem que ir juntando essa documentação ao longo do tempo, durante o ano, ou é nessa hora mesmo que chega que os empregadores começam a entregar a planilha ali, o valor que foi pago durante o ano, é que faz toda a documentação, coloca tudo certinho? Ele vai receber do empregador dele essa documentação, mas ele tem notas fiscais de médico, ele tem escola dos dependentes dele, né, ou dele mesmo. E esses documentos eles são entregues mensalmente. Então, a recomendação é que guarde todos os documentos que podem ser passíveis de desconto, não é? De recebimento eventual de algum valor,
durante o ano inteiro. E guarde pelos próximos 5 anos também, porque pode ser que isso seja questionado. Bom, vamos falar de uma coisa boa aqui, que todo mundo que declara imposto de renda quer saber, doutor Joaquim, a restituição. Quem tem direito a receber de volta algum imposto, tem algum prazo? Como é que é feita essa restituição? Bom, a Receita Federal paga os lotes normais, né, aqueles que não estiverem com algum problema na sua declaração, em 7 lotes, começando primeiro em junho e vai até dezembro. Primeiro recebem aqueles idosos, aqueles acima de 60 anos, tem prioridade. Também tem prioridades aqueles que têm moléstia grave ou deficiências físicas, estes também recebem primeiro. E depois, pela ordem de entrega. Quem entregar primeiro, recebe primeiro. Importante a gente dizer que quando ele faz uma declaração retificadora, ele entra para o final da fila. Aí tem que esperar de novo todo o prazo. Todo o prazo. Mas vale a pena para não ter problemas depois, né? Porque se ele não entregar, acaba não recebendo. É melhor retificar e receber um pouco depois do que ficar retido depois na malha. Doutora Annalise, doutor Joaquim chamou a atenção aqui que a pessoa que tem uma moléstia grave recebe primeiro. Mas tem algum tipo de moléstia que leva a ter a isenção de declarar o imposto de renda ou só de pagar o imposto? Não. Existem moléstias que levam sim à isenção, né? Mas, obviamente, elas são alteradas ano a ano, né? E são, por exemplo, cardiopatia grave, né? O carcinoma. Seja, independente de você estar remido ou não, uma vez que você tenha tido o câncer, né, você é isento do imposto de renda. Só que não é simplesmente você ter a doença, né, você tem que requerer a isenção. Então, muitas vezes a pessoa faz assim, eu não acredito que você ainda está pagando, você tem que parar de pagar. Não é assim, né? Que funciona. Então, se você recebe de uma fonte pagadora, você não é autônomo, por exemplo, então, você tem que requerer isso para a sua fonte pagadora, que vai parar de te cobrar o imposto. Você vai ter que informar, obviamente, na sua declaração de imposto de renda, por que você parou de ter aquele imposto retido, né? Você vai naturalmente cair na malha fina, porque vai ter que prestar as informações. E uma vez prestadas essas informações, aí sim você é considerado isento. Quer dizer, está isento de pagar, não de fazer a declaração anual, né? Está isento de pagar apenas. E quem tem que pagar o imposto? Fez a declaração ali e viu que tem imposto a pagar. Tem um prazo para isso, doutor Joaquim? O prazo para pagar a primeira cota é 28 de abril. Já é logo que termina o prazo. Termina o prazo, 28 de abril, ele paga a primeira cota. O imposto dele pode ser dividido em 8 cotas, né? Cota mínima de R$50, quer dizer, se o valor for inferior a R$100, ele terá que pagar numa cota única. Então, já no primeiro, 28 de abril, é importante, já que ele também, tem casos até que a pessoa acaba entregando depois do expediente bancário a declaração e já deveria ter pago o imposto antes. Então, em algum caso, ele pode ser antes. Bom, então, rapidamente aqui, para encerrar o programa, eu gostaria de saber de vocês qual é a dica para quem está nos assistindo e ainda não fez a declaração. Qual cuidado aí, doutora Annalise? Além de ter juntado a documentação e cuidar para digitar de forma correta, porque isso pode acabar acarretando a malha fina ou até um crime de responsabilidade, não deixar para a última hora, porque vai sobrecarregar o sistema naturalmente e ele vai ter que fazer isso de qualquer jeito. Doutor Joaquim, não adianta usar a desculpa de que a internet não funcionou, né? É verdade. Há casos que a pessoa tem um problema no seu provedor, o próprio equipamento pode dar. Então, sempre que se deixa para a última hora, especialmente quanto a documentos, você lembra dos documentos na hora que vai fazer a declaração. Procure e não achou o documento. E nisso passou o prazo. Bom, o artigo 5º termina aqui. Espero que tenhamos ajudado você a fazer uma boa declaração. Se já fez, saiba que ainda dá para retificar, hein? Obrigado ao Supervisor Nacional da Receita Federal, Joaquim Adir, e também à advogada tributarista Annalise Cabral. Obrigada também aos nossos telespectadores que enviaram vídeos para a gente com dúvidas sobre o tema de hoje. Se você tem alguma sugestão, envie pelo nosso e-mail artigo5@stf.jus.br. Assista a nossa programação também pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana no Artigo 5º. Aqui, cidadania é essencial.